Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Bioconhecer Mais. Eu sou a professora Kátia Fialho e gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que vêm interagindo com o nosso canal, compartilhando as aulas e deixando recados sempre carinhosos. Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre os 4 sistemas bioquímicos que são afetados nas lesões celulares. Sabendo-se que as principais causas de doenças não transmissíveis são afetados por inúmeros fatores, como hipóxias, injúrias celulares, fatores físicos, químicos, biológicos, entre outros, nós precisamos conhecer quais são os 4 sistemas bioquímicos que são afetados nas lesões celulares. Todas as lesões celulares, sejam elas leves ou letais, interferem na atividade da célula. Elas induzem adaptações morfológicas, aumentando o tamanho da célula, diminuindo o tamanho da célula, induzem alterações que levam ao aumento do número de células, que é o que nós chamamos de displasia, ou atrofia, promovendo uma diminuição do número de células, e principalmente todos esses agentes, que promovem as lesões celulares, eles vão interferir no funcionamento da célula, afetando diretamente 4 sistemas bioquímicos, que envolvem respiração celular. Quando nós falamos de respiração celular, nós estamos falando de mitocôndrias. Outro sistema que é afetado é a síntese de proteínas, especialmente por desacoplar a síntese de ribossomos, que estão localizados tanto no retículo endoplasmático rugoso das nossas células, bem como pelos ribossomos livres no citosol. A integridade das membranas celulares também são outros sistemas bioquímicos que são diretamente afetados, pois membranas que perdem integridade deixam de funcionar, interagir com medicamentos e receber, inclusive, participação da resposta imunológica. Todas essas integridades de material genético também induzem alterações de funcionamento e funcionalidade das nossas células. Então, os 4 sistemas intracelulares que são particularmente vulneráveis aos fatores que induzem as nossas células a se adaptarem são mitocôndrias. Lembrando, morfologicamente, as nossas mitocôndrias são alongadas, formadas por uma membrana externa e uma membrana interna que é completamente invaginada, o qual nós chamamos de cristas mitocondriais. E é nesse local em especial que ocorre a síntese ATP. Quando as mitocôndrias são induzidas por agentes externos, essas mitocôndrias perdem essa morfologia, de organelas alongadas. Elas passam a ficar bastante arredondadas, o número de cristas mitocondriais também vão diminuindo. Outro sistema bastante afetado é o retículo endoplasmático rugoso. Então, nessa imagem de microscopia eletrônica de transmissão, nós podemos observar aqui uma rede bastante grande de retículo endoplasmático rugoso, e essa organela apresenta inúmeros ribossomos aderidos à sua superfície. Quando esses ribossomos são desacoplados, nós temos uma diminuição, ou seja, uma alteração da síntese de proteínas intracelulares com as mais variadas funções biológicas. Outro sistema que é altamente afetado é o material genético. Então, o material genético acaba perdendo a integridade, isso porque começam a formar no interior das células que são induzidas por esses fatores biológicos, formação de corpos eletrodensos, induzindo a estágios de apoptose ou de necrose. Esse material genético ele vai ficando condensado, apresentando regiões que são mais eletrodensas. Todas essas são características de células que também estão sendo influenciadas por esses fatores externos e estão induzindo alterações ou levando a célula à morte. E também nós temos aqui a integridade de membrana. De membranas de uma forma geral. Aqui nós temos a representação de vilosidades de células intestinais, como exemplo, tá? Mas isso se aplica a qualquer membrana celular. A membrana é o que separa o conteúdo de dentro da célula do lado de fora, ou seja, ela apresenta como particularidade permeabilidade seletivas, controlando com bastante precisão tudo o que vai entrar ou sair de dentro da célula. Isso significa que quando as membranas celulares vão perdendo a integridade de membrana de célula com célula vizinha, células adjacentes, então isto também
também são fatores e sistemas que são bastante vulneráveis e que acabam induzindo aí a alterações morfológicas, tornando aparentemente apenas quando alguns sistemas bioquímicos críticos das células são perturbados, como esses 4 sistemas que eu acabei de apontar para vocês. Considerando, então, alguns dos fatores que afetam, né, os nossos sistemas intracelulares, vamos usar como exemplo aqui a condição de hipóxia. Lembrando que a hipóxia é uma diminuição na quantidade de oxigênio intracelular. Seja ele qual o motivo dessa diminuição da concentração de oxigênio intracelular, ou por uma placa de ateroma, ou por formação de trombos, ou simplesmente porque a concentração de ar atmosférico é menor, ou por qualquer interferência de fatores externos, as nossas células vão responder a essa diminuição de oxigênio. Ou seja, elas vão continuar trabalhando dentro da capacidade que elas apresentam. E dentro dessa capacidade que elas apresentam, elas vão desenvolver algumas adaptações. Essas adaptações podem ser chamadas de lesões reversíveis. E o que significa a palavra reversível? Significa que os fatores que estão induzindo essas adaptações, se eles forem retirados, a célula pode voltar a desempenhar sua função biológica com propriedade, pela qual elas estão definidas. Porém, quando a tensão superficial intracelular de oxigênio começa a diminuir, o primeiro sistema a ser afetado é a perda da fosforilação oxidativa que ocorre nas mitocôndrias. E isso leva a uma diminuição de ATP. O ATP, adenosina trifosfato, é a energia necessária para que as células possam desempenhar todas as suas funções biológicas. E essa diminuição de ATP, direta e indiretamente, interfere em muitos outros sistemas intracelulares, como, por exemplo, a diminuição de ATP leva a uma redução e um desacoplamento ou deslocamento dos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. No próprio citosol, os ribossomos também são desacoplados, porque a síntese de proteína consome muito ATP, muita energia. E se uma vez a diminuição de oxigênio está promovendo uma diminuição de ATP, a síntese de proteínas vai ficar afetada. Um outro distúrbio que ocorre pela diminuição da síntese de ATP é a regulação do volume celular, induzido pela membrana plasmática. Isso porque a membrana vai perdendo a sua integridade e vai ocorrendo um fluxo grande de elementos químicos para dentro da célula e para dentro das organelas celulares, que são o subcompartimento das células, promovendo o que nós chamamos de edema celular. Esse edema celular nada mais é que um acúmulo de íons dentro da célula, em especial, né, nós temos aí o destaque para os íons sódio, para o íon cálcio, o que promove um edema na mitocôndria. Vocês também podem encontrar o termo suelado, a mitocôndria vai ficando inchada e conforme vai acumulando água e líquido, esse edema dentro das mitocôndrias, elas vão perdendo a sua morfologia. Como, por exemplo, a diminuição das cristas mitocondriais, que são, de fato, o local onde ocorre a síntese de ATP. Também há uma dilatação nas membranas do retículo endoplasmático. A diminuição da síntese de ATP, diretamente, ela também vai promover uma glicólise anaeróbica, ou seja, tem falta de oxigênio, a célula tem que tentar produzir ATP a partir de outras formas, como, por exemplo, degradando esse glicogênio que as células temporariamente podem apresentar, como, por exemplo, o glicogênio muscular. O glicogênio muscular, ele gera um produto chamado de ácido lático, que diminui o pH intracelular e que também pode induzir uma aglomeração da cromatina, ou seja, ele deixa essa cromatina um pouco mais eletrodensa, mas ainda consegue preservar as características do nosso código genético. Todas essas alterações celulares, intracelulares que eu apontei aqui, são chamadas de lesões reversíveis, porque se essa tensão de oxigênio ou outros fatores, né, que eu apresentei para vocês em uma outra aula, estão induzindo essas modificações dentro da célula, se esses fatores forem retirados ou não ultrapassarem a capacidade que a célula tem de conseguir responder a isso, a célula pode sobreviver e desempenhar essas funções biológicas mesmo numa qualidade que a gente chama de subótima. Porém, se os fatores que estão induzindo todas essas adaptações, mexendo nesses 4 sistemas bioquímicos que são bastante vulneráveis, ultrapassarem a capacidade que a célula tem de conseguir reverter essa situação ou ainda continuar trabalhando, essas lesões passam a ser
irreversíveis. O que são lesões irreversíveis? Há uma grave vascularização das membranas das mitocôndrias, da membrana celular, e os lisossomos acabam ficando inchados. Isso porque a perda da integridade de membrana, o aumento dessa permeabilidade vai permitindo com que mais íons vão entrando dentro da célula e, consequentemente, aumenta o volume de água dentro da célula e desses subcompartimentos celulares, que são as organelas. Isso promove lesões nas membranas lisossomais. Os lisossomos são as organelas que induzem a digestão celular. Se isso acontecer, há um vazamento das enzimas hidrolíticas e que são ácidas, promovendo uma digestão dos componentes celulares e alterações das informações que estão dentro do núcleo. Esse extravasamento dessas moléculas vão induzir a transformações drásticas dentro da célula e ela não consegue mais reverter as suas funções, ela não consegue recuperar essas funções, principalmente porque ocorre um influxo grande de cálcio para dentro da célula e o cálcio intracelular ele é muito baixo, os níveis só aumentam quando esse cálcio precisa desenvolver uma função muito importante dentro da célula, mas rapidamente ele é retirado e quando isso não acontece, ele vai promover também uma perda das proteínas e enzimas, perda de produtos metabólicos e a incapacidade que as mitocôndrias têm de reverter essa situação e acabam parando de produzir ATP. Vejam, esses 4 sistemas são tão vulneráveis que quando esses fatores que estão atuando sobre a célula induzem essas adaptações, ultrapassam a capacidade que as células têm de conseguir manter minimamente a sua funcionalidade, essas lesões promovem injúrias que são irreversíveis. Né? Essa injúria que é irreversível, elas vão induzir a célula à morte. E esses mecanismos de morte celular podem ser de 2 tipos, o que nós chamamos de necrose ou apoptose. A apoptose é a morte celular programada, porém, as células, quando são afetadas por fatores que ultrapassam a capacidade que a célula tem de conseguir sobreviver, elas antecipam esse processo de morte celular. É como se fosse um autossuicídio da célula. Tá? Então, aqui nós temos uma representação esquemática, né, de uma situação de isquemia, que é um bloqueio do fluxo sanguíneo para órgãos e tecidos, o que consequentemente afetam as mitocôndrias, né, diminuindo então a fosforilação oxidativa e consequentemente a diminuição de ATP. E esse ATP é necessário para que todas as funções celulares possam ser desempenhadas. Diretamente, né, nós temos aí uma diminuição do funcionamento das bombas de sódio e potássio, um aumento de influxo de cálcio e, consequentemente, de água e sódio para dentro da célula, o que justifica, né, o que nós chamamos de edema celular, ou aumento dessas mitocôndrias, aumento dos lisossomos. Há também um efluxo muito grande de potássio para as células, tá? Deixando, então, essas organelas alteradas metabolicamente. Então, uma vez que elas ficam inchadas ou tumefadas, né? Então, elas deixam de desempenhar as suas funções fisiológicas, tá? E celulares. Essa diminuição de ATP também induz, né, como eu expliquei para vocês, uma diminuição do glicogênio. Ele precisa ser utilizado para produzir ácido lático como uma tentativa de manter o funcionamento da célula. Só que como consequência desse uso e a produção desse ácido lático, nós temos uma diminuição do pH. O pH das nossas células, tanto do citoplasma quanto da maioria das organelas, é um pH 7.2, 7.4, ou seja, um pH neutro levemente alcalino. Quando as organelas, como os lisossomos, começam a se romper e liberar as enzimas digestivas, a gente tem ali um pH que vai diminuindo. Isso promove uma agregação da cromatina nuclear e também a diminuição desse pH é justificado pelo aumento da produção de ácido lático, né, na situação de anaerobiose. E um outro sistema que é afetado é a diminuição da síntese de proteínas, ou seja, toda a célula está perturbada, deixando de desempenhar as suas funções biológicas e o órgão, o sistema vai apresentando sinais subclínicos e quando esses fatores começam a atingir com muito mais intensidade, começam a surgir os sintomas clínicos que podem ser caracterizados pelos pacientes. Então, as reações das células frente a esses estímulos lesionais, eles dependem do tipo de lesão, da duração e da gravidade dessa lesão.
O tipo e o estado e a adaptabilidade que a célula pode sofrer também vão determinar as consequências dessas lesões, né? E entre essas alterações desses sistemas bioquímicos, nós temos acúmulos de subprodutos dentro da célula, como diminuição de pH, a produção de espécies reativas de oxigênio, produção de radicais livres, o aumento da concentração de cálcio intracelular, perda da homeostase desse cálcio, diminuição da produção de ATP e defeitos na permeabilidade da membrana. Ou seja, todas essas condições celulares vão induzir a célula à morte. E isso vai ser fatal, principalmente porque nenhuma célula sobrevive e funciona sem mitocôndrias. Então, se a gente avaliar especialmente quais são as funções das mitocôndrias dentro das nossas células, essas mitocôndrias são as responsáveis por produzir toda a energia para o perfeito funcionamento da célula. Lembrando que essas não são as únicas funções que as mitocôndrias apresentam. Porém, espontaneamente, a maioria das reações não ocorrem se não tiver ATP. Logo, todas essas alterações que são induzidas pelo aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, formação de radicais livres, diminuição de ATP, elas são induzidas pela própria deficiência de oxigênio. Claro que a gente precisa destacar aqui que existem muitos outros fatores que também vão induzir essas mesmas alterações nesses sistemas bioquímicos. Uma vez que a mitocôndria começa a ficar inchado, que ela ocorre principalmente pela expansão da câmara interna, né, que é a matriz mitocondrial, vai ocorrendo o desaparecimento das cristas mitocondriais, né, e esse processo nós chamamos de cristólise. Há um acúmulo também de material eletrodenso dentro das mitocôndrias, com o acúmulo de material lipoproteico, originando corpos eletrodensos, há um acúmulo de cristais de cálcio no interior da mitocôndria, e tudo isso vai fazendo com que ela perca a sua arquitetura. E essa arquitetura mitocondrial, toda essa morfologia alongada, o número de cristas mitocondriais, é o que vai determinar a quantidade de produção de ATP. Então, essa produção de ATP vai ficando comprometida, literalmente, induzindo, então, a danos, não só para as mitocôndrias, para todas as organelas e principalmente para a célula. Bom, quanto aos lisossomos, os lisossomos são organelas que promovem a digestão celular. Digestão do quê? Digestão de moléculas envelhecidas, de moléculas que foram endocitadas pelas células, de restos celulares. Essas são as funções dos lisossomos. São organelas que apresentam um pH ácido, tá? E lá dentro nesse subcompartimento, existem enzimas hidrolíticas. Essas enzimas são responsáveis por fazer a digestão de tudo aquilo que pode se acumular na célula ou que poderia levar a célula à morte. Então, nas lesões do tipo reversíveis, ocorre apenas o inchaço desses lisossomos, ou seja, tumefação. Mas não há modificação na permeabilidade para as hidrolases, ou seja, os lisossomos continuam desempenhando a sua função enquanto organela digestiva. Porém, quando esses fatores que estão induzindo essas alterações morfológicas ultrapassam a capacidade que os lisossomos têm de conseguir desempenhar as suas funções celulares, essa lesão passa a ser irreversível. E aí ocorre o rompimento da membrana do lisossomo, liberando as enzimas no citosol, o que deixa esse citosol com um pH mais ácido, lembrando que o perfeito funcionamento das células, esse pH deve ser um pH neutro levemente alcalino, 7,2, 7,4. Com a destruição dos lisossomos, nós temos aí um pH que vai caindo, né, para 6,5, 6, 5, isso vai comprometer e induzir a morte das células, né, pela liberação dessas enzimas que vão baixando o pH do citoplasma e alterando, inclusive, a morfologia da célula. Bom, aqui nós podemos observar, por exemplo, né, lisossomos grandes e eletrodensos nessa imagem também de microscopia eletrônica de transmissão. Nós podemos observar núcleos, né, de células também com características de cromatina já mais eletrodensa, porque ao mesmo tempo que vai ocorrendo uma diminuição da síntese de ATP dentro das mitocôndrias, que os lisossomos vão ficando alterados e já começam a liberar as enzimas digestivas, concomitantemente, no núcleo já existem também alterações de material genético, do próprio núcleo que vai ficando eletrodenso, fragmentação de cromatina, bem como o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático também vão apresentando alterações.
Nas lesões reversíveis, por exemplo, o retículo endoplasmático liso também vão apresentar essas dilatações nas cisternas, vai induzir uma proliferação induzida nesse retículo endoplasmático, aumentando a atividade das enzimas e sobrecarregando com substratos. Um exemplo clássico do que acontece nas doenças, né, como por exemplo pacientes que são etilistas, o que são os pacientes que têm o consumo contínuo de álcool, os hepatócitos desses pacientes, eles vão apresentando alterações crônicas. E essas alterações são induzidas pelo uso prolongado de fenobarbital, que vai deixando as características desse retículo endoplasmático com aspecto de vidro despolido, aquele vidro fosco que nós chamamos. Isso porque o retículo endoplasmático liso, além de promover síntese de lipídio pelas nossas células, esse retículo endoplasmático liso também é responsável por promover a biotransformação de compostos xenobiontes. Então, quando eu uso esse exemplo, né, dos pacientes que são etilistas, o uso contínuo do álcool, ele vai induzindo gradativamente a alteração desse retículo endoplasmático liso, deixando de produzir as suas funções de biotransformação de compostos xenobiontes. O álcool é um composto xenobionte. O retículo endoplasmático liso dos hepatócitos, que são as células do fígado, ficam bastante inchadas. Então, isso vai induzindo adaptações, forçando esse retículo endoplasmático liso até o ponto que ele para de funcionar também. E no núcleo? O que esses fatores estão induzindo no núcleo? Primeiro, a membrana do núcleo também vai ficar dilatada pelas mesmas alterações que a permeabilidade de membrana, de mitocôndrias e de lisossomos, né? Ocorre uma expansão por conta da entrada de muita água, sódio, potássio no compartimento nuclear. Há um espessamento dessa membrana interna, ocorre uma alteração das invaginações, alterações dos poros nucleares, promovendo tortuosidade. Ocorre a formação de inclusões nas cisternas perinucleares, então começam a surgir, né, poros e regiões mais eletrodensos. Os poros vão variando no seu diâmetro, ficando poros maiores, poros menores, com qualidade ruim, que não vai conseguir mais controlar com precisão, que entra dentro do núcleo ou que sai de dentro do núcleo. Todas essas alterações de composição e dinâmica de membrana nuclear também induzem alterações na cromatina, que é o nosso material genético. Por quê? Porque é uma redução também do pH intracelular. E o nosso material genético, essa cromatina vai ficando espiralizada. Junto com isso, nós temos a perda da compactação, né, da associação das proteínas que são as histônicas, promovendo agrupamento junto com a membrana. Então, vão surgindo esses corpos mais eletrodensos que a gente pode visualizar nas microscopias eletrônicas de transmissão. E também nas colorações, né, de cortes de tecidos. Então, por exemplo, o núcleo de células mortas, eles são facilmente evidenciados. Por quê? A formação de núcleos picnóticos, que nós chamamos, ou um processo conhecido como picnose. Se vocês observarem aqui nessa ponta dessas setas, nós estamos observando, né, a delimitação da membrana nuclear, várias regiões eletrodensas que ficam coradas em roxo mais escuro, né? Essas são as características de núcleo picnótico, núcleos de células que estão começando o processo de morte celular. Nós também podemos observar, né, o DNA fica bastante concentrado, bastante condensado. Uma outra alteração de fragmentação nuclear nós denominamos de cariorrexia. Essa cariorrexia, ela é definida como um material genético que fica fragmentado. Ele começa a ficar quebrado, partido. Por quê? A diminuição de pH, a entrada de água e de eletrólitos dentro do núcleo vai induzindo também essa perda de estrutura do nosso DNA, tá? Deixando ele todo fragmentado, como a gente observa aqui também, várias regiões muito mais densas e tudo quebrado, que não é característica de núcleo íntegro, tá? Como a gente pode observar ainda nesta célula ou nesta outra célula. E a cariólise é o processo de digestão da cromatina e perda da sua densidade. Lembrando que o núcleo da célula pode encontrar, de células saudáveis, pode encontrar regiões de eucromatina, que são DNA transcricionalmente ativo, e núcleos e regiões de heterocromatina, que é o DNA transcricionalmente inativo, mas em algumas situações temporariamente.
tá? Aqui nós também podemos observar mais uma vez, né, núcleos de célula em picnose, tá? Então aqui nós temos, né, eosinófilos. Essa situação de eosinofilia do citoplasma é observado, por exemplo, em algumas situações como parasitoses, há um aumento muito grande do número de eosinófilos, que são as nossas células de defesa responsáveis por identificar, né, presença de parasitas ou também em alguns processos inflamatórios. Aqui na ponta das setas, então, eu destaquei regiões também de picnose, onde a gente consegue observar regiões muito mais eletrodensas, como nesta outra imagem, tá? Então, todas essas são características de células que ultrapassaram a capacidade de conseguir se adaptar, e essas lesões deixaram de ser apenas reversíveis e agora elas são irreversíveis. Na condição de lesões irreversíveis, invariavelmente agora a célula vai morrer. Ou ela vai morrer pelos processos que nós conhecemos como necrose, ou pelo processo de apoptose, que é a morte induzida e antecipada da célula. É como se ela autossuicidasse. Tá? Então a gente precisa entender que esses 4 sistemas bioquímicos, diminuição da síntese de ATP com alteração da morfologia de mitocôndrias, funcionamento de mitocôndrias, diminuição da síntese de proteínas e também da síntese de lipídios, perda da permeabilidade de membrana e fragmentação do DNA, né, do nosso material genético, são os principais sistemas bioquímicos que são afetados. Ou seja, qualquer fator químico, físico, biológico, condição de hipóxia, né? Qualquer fator que está induzindo a célula à morte, a lesão, seja por necrose ou apoptose, são processos que agora são invariáveis. Esses são os principais fatores causadores de doenças, de lesões em células. Tá? E o início de toda patologia, de toda doença não transmissível, tá? Das doenças não transmissíveis, como diabetes, como hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer, são induzidas por alterações no nível celular e que invariavelmente afetaram esses 4 sistemas bioquímicos. Então, normalmente, quando a gente pensa em doença a nível macroscópico, né, a gente só pensa em sinais e sintomas, né? Mas todo o início de uma doença ocorreu sempre a nível celular. E os principais sistemas que foram afetados foram esses sistemas bioquímicos. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje e que se esse conteúdo fez sentido para vocês, se essas informações foram relevantes para vocês, não se esqueçam de inscrever no canal, de compartilhar com os amigos de vocês, os conhecidos de vocês, como que surgem essas doenças, quais são os principais fatores que estão relacionados ao início das doenças não transmissíveis. E não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês possam receber as notificações de novos conteúdos. Um forte abraço a todos!